o exercício 2 tratava desse caso aqui, né, de temperatura por potência, onde a potência está em função da temperatura, ou seja, aqui a temperatura seria a variável x e a potência a y, não é? E eu pedi a mesma coisa que a gente fez no item A, em conjunto, que era fazer o diagrama de dispersão, verificar se a gente jogava aqui existia uma correlação forte ou fraca, calcular o coeficiente de correlação, e aí sim ter uma precisão um pouco melhor sobre esse nível de correlação, ou grau de correlação, e depois calcular o coeficiente de determinação, que bastava elevar ao quadrado o coeficiente de correlação. Então eu vou copiar esses dados aqui para o meu Excel. Aqui eu vou popular assim, só para 90, 90, 70, 70, 70. Pronto. Então, só para a gente não perder muito tempo, aqui tanto faz a ordem, só associar corretamente. Pronto. Agora sim eu tenho todos os valores da potência e da temperatura associados aqui, linha a linha, coluna a coluna. Então, para verificar o grau de associação através do diagrama de dispersão, a gente precisa fazer o gráfico. Nesse caso, utilizando o Excel aqui, eu ia verificar que eu tinha pontos no eixo X que estavam associados a valores distintos em Y, ou seja, olha aqui. Eu tenho 30 associado a dois valores, o 50 a 3, o 70 a 3 e o 90 a 3 valores. Não tem problema algum. E aí eu tenho um certo grau de espalhamento aqui entre eles, mas um leve comportamento aqui decrescente. Talvez uma não tão grande percepção de linearidade quanto no anterior, pelos poucos pontos, mas eu consigo traçar um certo modelo linear para esses pontos. Vejam que o modelo linear ele não vai usar todos os valores, né? Não vai passar necessariamente por todos os pontos. Mas é perceptível aqui que esses pontos têm um certo grau de alinhamento, muito mais do que um desalinhamento ou um desordenamento. Então, a gente poderia considerar que neste caso a gente tem um grau de correlação forte aqui ainda. Tá? Mas para garantir isso, mesmo que não ficasse visível ou que você tivesse em dúvida, não está tão forte assim, a gente faz o R. E aí lembrando como é que se calcula o R, eu preciso das médias de cada uma das distribuições aqui. Então eu vou pegar a média das temperaturas, vou colocar aqui, média da potência, ou potência média. E aí eu tenho que fazer as diferenças lá, né? Cada valor da temperatura menos a temperatura média e a mesma coisa com a potência. Então eu vou chamar de T menos TM, P menos PM aqui para falar de temperaturas, potências e as suas respectivas médias, tá bom, pessoal?
Eu não estou visualizando o chat de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me avisem aqui. Alguém dá um grito no áudio, tá bom? Por gentileza. Então, aqui fazendo as diferenças, porque essas diferenças são necessárias para compor o produto das somas dos termos em cima do R, ou na parte do numerador. Então, aqui eu vou ter 30 menos a média, 30 menos 60, e assim com cada um dos valores da minha distribuição. Como eu estou usando Excel, eu vou travar aqui e só vou arrastar. Mas veja que o resultado aqui vai ser sempre este valor menos a média. 30 menos 60, 2 menos 30 aqui, 50 menos 60, cada um dos três, 50 menos os 60 dá menos 10 para cada uma das diferenças. 70 menos 60 também dá 10. E 90 menos 60, cada um desses também dá 30 de diferença. Fazendo a mesma coisa para a potência, esse menos a média, e puxando para todos os outros, eu fico então com essas diferenças aqui. Então veja o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar as diferenças de um conjunto vezes a respectiva diferença do outro conjunto, ou seja, do seu parzinho ordenado. Se o 30 está associado ao 38, a diferença do 30 para o 60 está associada à diferença do 38 para o 27,6. Então, o produto dessas diferenças é que eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, aqui eu vou fazer este produto. Diferença das temperaturas vezes as diferenças das potências para as médias. Então, esse valor vezes esse daqui, menos 30 vezes 10,4 dá menos 312, menos 30 vezes 15, menos 10 vezes 4,4, até o 30 vezes 7, menos 7. Então, veja que todos os valores dos produtos, ou quase todos, deram negativos. Ah, deu um positivo aqui, não tem problema algum. Então, o que eu faço com esses produtos todos aqui? Lembra lá na minha correlação que a parte de cima do R é a soma desses produtos, ó, a soma do produto das diferenças. Então, aqui eu vou somar. Eu vou colocar aqui em cima, que nesta célula aqui, eu estou fazendo aqui em cima a média. E aqui a soma. Bom, só para vocês não se perderem. Então aqui, somando, sum, a soma dá menos 1.600. Ou seja, esse cara aqui de cima, ó, todo ele deu menos 1.600 para o R. O que eu preciso calcular? Agora a soma de cada diferença do próprio conjunto vezes ele mesmo, ou seja, dessas diferenças ao quadrado. Então, faz a diferença de cada valor para a média, eleva ao quadrado, soma com a outra diferença do mesmo conjunto, menos a média ao quadrado. Então, essas diferencinhas aqui, ó, depois de fazê-las, eu elevo ao quadrado. Então, aqui, vou pegar essa ao quadrado. Tá? Tem parênteses lá à esquerda também, mas vocês já sabem, é só para fazer uma referência aqui, o que eu estou fazendo em cada uma dessas linhas relacionadas a este campo aqui. Estou elevando ao quadrado. Então, este daqui ao quadrado. Então, B4 ao quadrado é menos 30 ao quadrado, que é a diferença do primeiro valor para a média da temperatura ao quadrado.
Mesma coisa para este daqui. Menos 30 ao quadrado também vai dar 900 positivo. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. E assim para os demais. Tendo todos eles ao quadrado, soma. Então veja que é só somar todos esses valores. E eu estou copiando abaixo a mesma quantidade de elementos aqui que eu fiz aqui em cima, só que com este outro produto. E aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa, só que com as diferenças das potências ao quadrado somadas. Então vou pegar este cara aqui e quadrar ele aqui. E aí eu faço para todos eles. Somo. Então veja, o que eu tenho aqui? Ó? Vou dar destaque a esses carinhas. Esses carinhas são os elementos que constituem os valores aqui, depois de eu operacionalizar no Excel, o meu numerador e o denominador. O meu numerador do R é a soma dos produtos dessas diferenças de cada conjunto para a média, sua respectiva média. E embaixo eu tenho a raiz quadrada da soma das diferenças ao quadrado, se multiplicando. Esta soma das diferenças ao quadrado vezes esta soma das diferenças ao quadrado, que são exatamente essas daqui. Então, para calcular o R, poderia utilizar muito bem o Excel aqui para fazer, mas como a ideia é a gente construir, entender qual é o mecanismo ali, se a gente não tiver Excel, a gente está perdido, se a gente não souber fazer isso, ou a gente até pode baixar um outro programa, mas partindo do pressuposto que a gente não teria acesso, então o R eu calculo fazendo esta razão aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vai ser igual a menos 1.600 dividido por raiz quadrada. Deixa eu ver se eu lembro em inglês aqui. Square root. Raiz quadrada de 4.200. Vou colocar na mesma raiz, se multiplicando. Então já tenho a soma ao quadrado das diferenças dos x para a média ao quadrado, ou no caso das temperaturas para as temperaturas médias ao quadrado, que é o 4.200, vezes esta outra diferença aqui das potências para as médias das potências ao quadrado, somadas. Então, fazendo a raiz quadrada deles, eu tenho esse valor de R, que é um valor de uma correlação muito forte. Então veja que o grau de associação linear também é muito forte aqui. Vou diminuir a quantidade de casas para duas, por exemplo, que eu tenho aqui um R de menos 0,92. Dúvidas até agora, pessoal? Ok, Juliana. Mais alguém, se tiver dúvida, só avisar. E aí, para finalizar o exercício, calcular o coeficiente de determinação, o R2. Ou seja, pego o coeficiente de correlação e elevo ao quadrado. 0,85. E em porcentagem, significa que eu explico 85% dos valores de potência em relação aos valores da temperatura, ou seja, a temperatura consegue explicar 85%, com 85% de precisão os valores de potência, ou eles estão correspondendo dessa maneira. Tudo bem? Beleza, então. Mais alguma dúvida com relação aos exercícios, pessoal? Ou podemos avançar?
Ok, obrigado, Thaís. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só avisar. Beleza, obrigado, Juliana, Denis. Então, veja, a gente está com tudo preparado, todo o cenário preparado de conjunto de dois conjuntos de dados estatísticos, no qual a gente pode buscar uma aproximação linear, no qual a gente pode montar uma função. Como é que a gente monta? Aqui no Excel é fácil, já mostrei para vocês. Basta clicar nos pontinhos aqui em cima, e aí eu venho adicionar linha de tendência. Add trend line em inglês, mas adicionar linha de tendência no Excel em português. E qual o tipo de correlação, de linha que eu estou fazendo, tipo de função? Estou fazendo uma função linear. Lembra que a gente está fazendo correlação linear. A gente não está fazendo correlação logarítmica, exponencial, polinomial, função potência ou média móvel, como está sendo muito colocado agora em evidência, né, por conta das necessidades de previsão da população ao longo da semana, dos infectados pelo menos. Mas vejam então que a gente só está fazendo um tipo de ajuste, verificando se os pontos estão podendo ser ajustados linearmente. A gente tem uma medida que garante para a gente um certo grau de precisão, um certo grau de confiança, que é o R. Então, mesmo que os pontos não estejam passando por essa reta, a gente assume que esse é o melhor modelo, por esse valor aqui, ó, coeficiente de correlação, tá bom? Mas como é que eu chego nessa daqui? No Excel, como vocês viram, basta clicar em cima. Mas se eu não tiver o Excel, ou seja, de onde vem isso? Lembra lá de matemática aplicada que a gente viu funções. É o que a gente está fazendo aqui quando eu estou colocando os pontinhos, né? Esse valor associado a esse, ou seja, tem uma associação de valores de conjuntinhos que eu montei os pontos coordenados no meu plano cartesiano. Mas e se eu quiser montar mais do que só esses pontos? Se eu quiser montar uma função de todos os pontos por uma leizinha associada, eu tenho que buscar uma função. Uma função matemática para representar uma linha, ou que representa uma linha no gráfico, é uma função de que tipo aqui? Quem lembra qual que é o modelo dela? Isso daqui é um modelo assim, né? Um f de x igual a um ax mais b. Por exemplo, tá? Poderia ser B, R, qualquer letra aqui. Ou ainda, a gente, em vez de chamar de f de x, pode chamar de y, igual qualquer letra, como eu disse para vocês, tá? Cx mais n, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que eu sempre tenho um cara que acompanha o x aqui e um termo independente, né? Cada um tem uma característica na função. Cada um tem um papel aqui, né? Já mostrei para vocês no passado o que cada um faz como função, como ou o que ele mexe na função. Mas, de maneira geral, a marca ou assinatura digital, ou assinatura visual de uma função do primeiro grau, ou de uma reta, como a que está aqui, é desse tipo. Ah, professor, mas quando eu tenho um comportamento decrescente, o cara que acompanha o x é negativo? Tudo bem? Aqui eu estou colocando um número qualquer, ele pode ser negativo também, tá? Então não preciso exibir o sinal de menos aqui. Esse é o modelo de uma função do primeiro grau. Mas aí fica a questão. Tudo bem, esse é o modelo geral. Mas quanto vale para esta função aqui, esse c ou esse a? Quanto vale o nzinho ou o b? Quanto vale cada um? O coeficiente angular, ou o cara que acompanha o x aqui, e o coeficiente linear, né, o cara que não acompanha x. Nesse caso, no Excel, também fica fácil, né, vir aqui e eu vou exibir a equação no gráfico. Aqui está ela, olha que bonita. Como é que eu acho que o cara que acompanha o x vale
menos 0,38. E o que não acompanha vale 50,47. 50,457, por exemplo, com 3 casas de precisão. Então eu vou apresentar para vocês, rapidamente, um modelo de regressão linear. A gente não vai fazer nenhuma demonstração matemática, apesar de utilizar aqui o método dos mínimos quadrados no texto, eu apresentar para vocês algumas passagens de derivada parcial, né, que é similar ao que a gente viu em derivadas, mas a derivada parcial é um pouquinho diferente, porque aí eu olho somente com relação a uma das variáveis em questão que está sendo observada. Mas eu não vou entrar em detalhes nesses procedimentos matemáticos, tá? Só para vocês verem que tem nesse documento, né, uma fundamentação. Então vamos lá, a regressão linear. Voltando no meu problema, né, da quantidade do preço da empresa blá blá, a gente viu que era um modelo com uma correlação forte, eu consigo traçar uma reta aqui muito boa, mas ela não é representada pela média, por exemplo. Se eu pegar a quantidade média como reta, não é uma quantidade, não é uma reta boa para fazer ajuste com relação a esses valores aqui. Então a gente tem que buscar um modelo um pouco mais elucubrado, um pouco mais parecido com o que representa realmente o comportamento desses pontos. E aí sim é um modelo, de maneira geral, modelo de função do primeiro grau. Então veja que é aquele modelo que eu acabei de mostrar para vocês ali dentro do Excel. Y igual a x, a mais bx. Aí, nossa, mas tem um e aqui. Já vou explicar para vocês o que é esse e. Mas olhem que o modelo, inicialmente, tem essa parte original aqui. O a mais bx. E não importa quem. Ah, mas lá eu tinha escrito o a junto do x. Como eu disse, eu tenho um cara ou um coeficiente linear e um coeficiente angular. Um cara que acompanha o x e um cara que não acompanha o x. Ah, e quem que é esse cara que está sobrando aqui? Vamos então olhar aqui. Ó. Bom, então se y e x são as variáveis, uma sendo a variável independente e a outra dependente, o a sendo o coeficiente linear e o coeficiente angular, o e é o erro aleatório na população. Ah, o que é esse erro aqui? Né? Não estou entendendo esse erro aleatório. Vamos voltar aqui naquele modelo que a gente construiu aqui, ó, no exercício 2. Então veja que a reta está ajustada aqui. E nem todos os pontos, a reta não passa por todos os pontos que foi utilizado para construí-la. Então, como eu tenho diferenças entre o modelo traçado e onde está exatamente o ponto coletado, eu tenho um erro entre essas informações. É isso que está sendo colocado. Esse erro pode ser acima da reta ou abaixo da reta, como tem aqui alguns casos, tá vendo? Então, esta soma aqui, este erro, é o que está sendo considerado aqui. E ele vai ser muito útil porque eu quero errar o mínimo possível. Eu quero fazer uma reta que passe pelos pontos e que dê o menor erro possível. E por isso que eu vou precisar de derivada, né? Porque aí eu vou calcular a otimização, derivada primeira, derivada segunda, para verificar pontos de máximos e mínimos. Então, a gente vai fazer uma estimativa. A gente tem um modelo linear e a gente vai fazer uma estimativa. Por isso que a gente está chamando de uma outra representação aqui, ó, onde esse chapeuzinho aqui, o alfa e o beta, na verdade são estimativas dos verdadeiros coeficientes, que seriam a, x e a variável associada à minha função. Então, a partir dos valores que eu tenho na minha variável independente, eu vou fazer a estimativa para um coeficiente linear, para um coeficiente angular, e aí, consequentemente, eu consigo fazer uma estimativa para a variável dependente, ou seja, para os valores do conjunto de chegada. Já mostrei para vocês lá naquele outro caso o que é o erro, mas aqui em termos práticos, ó, mas como é que eu sei calcular um erro matematicamente? Então, aqui eu tenho a estimativa.
O chapeuzinho está mostrando a minha estimativa. Então, a minha função linear me disse que o valor, quando eu coloquei o x e bateu na função, foi nesse valor de y. Mas o ponto em si coletado, ou seja, o dado registrado na amostra, está me dizendo que é do x indo até este valor aqui para y. Então tem essa diferença de erro aqui, ó, que é pegar este tamanho y menos esse tamanho y chapéu. É isso que está sendo colocado aqui. E fazendo a substituição desses caras aqui, ó, somando todos os erros possíveis, e aí fazendo a substituição aqui, olha, vamos somar então todos os erros. Mas por quê? O que são a soma de todos esses erros? Eu não tenho só um ponto. Eu não tenho, portanto, só um erro entre este ponto original e o ponto que a minha reta ajustou. Vou mostrar de novo aqui, ó. Ó, eu tenho este erro aqui. Esse daqui, apesar de não parecer, mas ele também está um pouco abaixo da reta, então tem um erro. Então, o que está sendo feito ali é o somatório de todos esses erros, de todos os valores ajustados pela reta e todos os valores de fato que o x chegou em y. E aí, somando todos esses erros e considerando que eles sejam o mínimo possível, fazendo, obviamente, aquele velho truque de tirar os valores negativos, porque se eu somar um erro que está acima com um erro que está abaixo, essa quantidade aqui vai anular essa. Então, o que a gente faz? A gente só quer os tamanhos. Então, a gente faz como na variância, quadra todos esses erros, e aí eu vou só somar esses valores. E aí, fazendo as organizações, substituições, como eu disse para vocês, expandindo esse quadrado aqui e calculando a derivada, eu chego nas seguintes expressões. Derivada parcial com relação a alfa, que é o coeficiente linear, me dá isso daqui, ó. Eu calculo o cara que não acompanha x, que é chamado aqui de alfa, seja uma estimativa para o coeficiente linear, pegando a média da minha amostra y, menos o beta, que é a estimativa do coeficiente angular, vezes a média da amostra dos valores x. Então, esse daqui eu tenho e esse daqui eu tenho. Ó. É pegar os valores da amostra de y, pegar os valores da amostra de x, calcular a média deles. Eu só não tenho beta. Então eu preciso calcular o beta para encontrar o alfa. Sempre primeiro eu vou ter que calcular o beta primeiro. Como é que foi calculado o beta? Está aqui embaixo. Ó. Então o beta se calcula fazendo o produto de cada parzinho, ou seja, o x1 vezes o y1, mais o x2 vezes o y2, tá vendo? Depois do produto eu somo. Menos n, que é o n mesmo? Total de elementos, vezes a média de cada conjunto. Ou seja, aqui eu tenho um produto de n vezes a média de cada conjunto. E eu divido tudo isso por uma coisa muito parecida com o que está aqui em cima. Aqui em cima eu não fiz x vezes o y. Aqui embaixo eu não faço x vezes o y, eu faço x vezes x. Ou seja, eu faço ele ao quadrado. Menos a mesma coisa. Aqui eu não fiz a média de x pela média de y. Aqui eu vou fazer a média de x pela média de x, que é x barra ao quadrado. Então, fazendo essa razão, eu encontro o beta. E voltando aqui, eu encontro o alfa. Então, se eu quiser calcular os coeficientes da correlação linear, os coeficientes de regressão linear desta quantidade aqui, ou seja, fazer uma estimativa da quantidade em função do preço daqueles 6 anos de registro, eu tenho a amostra da quantidade, que aqui são os valores para y, que a gente utiliza ali como correspondente, e preço, que são os valores para x. Então, a quantidade média, eu preciso, está aqui, ó, valor médio de y, 2,3333, valor médio de x, soma todos esses daqui, dá 3,5, quando eu dividir por 6, ou 21. E aí, o que eu preciso mais? Então, veja que aqui está os elementos contextualizados como Q e P. Então, eu faço o produto de P por Q, ou seja, 2 vezes 4, está aqui, ó. 1 vezes 6, tanto faz a ordem, né? Q vezes P ou P vezes Q. 3 vezes 3, 1 vezes 5, 4 vezes 1, 3 vezes 2. Então, veja que eu fiz todo o produto. E esses produtos aqui eu somo. Que é esse cara aqui, ó.
soma de PQ. Isso daqui deu 38. É a soma desses caras aqui. Primeiro multiplico um pelo outro, depois soma. Tem que respeitar as precedências das operações. Primeiro multiplicação, depois soma. Menos N, total de elementos. Quantos parzinhos eu tenho, ou quantos anos eu tenho? 6. Vezes a média de cada conjunto. Média do preço, 3,5. Média das quantidades, 2,33. E embaixo eu fico com soma de P quadrado, ou seja, pega cada um desses valores, eleva ao quadrado e depois soma. Então, 4 ao quadrado, está aqui, ó. 6 ao quadrado, 3 ao quadrado, e assim por diante. Depois de elevar todos os preços ao quadrado, soma eles, que dá 91. Então aqui eu coloco 91 menos n, que é 6, vezes a média do preço, que é 3,5 ao quadrado. Agora é só fazer esses produtos. Subtrair de 38 dá menos 10,9. Dividir por 91 menos, faço primeiro 3,5 ao quadrado, vezes 6, depois subtrai de 91, que deu 17,5. E regrinha do sinal, menos 0,63. Aqui tem que ficar claro já pelo comportamento dos pontos. Se o R dá negativo, significa que o comportamento é decrescente na minha função e, consequentemente, o beta tem que ser negativo, não pode ser positivo, porque ele é que dá o comportamento decrescente na função. E para calcular o alfa, pego y, que é Q, a média de Q, menos o beta que eu acabei de encontrar, vezes x barra, que é preço médio. Então aqui 2,333 mais... Ah, por que ficou mais aqui? Porque esse menos é da fórmula, e eu fico com menos 0,63, então vai ficar mais 0,63, vezes a média de P, que é 3,5. Fazendo esse produto e somando com 2,33, eu tenho 4,54. E aí eu tenho uma estimativa para a quantidade, que é o meu y, no caso aqui, em função do preço, com o coeficiente angular sendo menos 0,63 e o coeficiente linear 4,54. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso estimar até alguns outros valores além deste modelo de ajuste aqui. Eu posso, por exemplo, estimar quando que eu não vou vender nenhuma quantidade, a qual preço? Está vendo que eu tenho aqui, ó, como fazer um alongamento dessa reta. Então eu posso encontrar aqui a raiz da minha função. E aí eu sei que se eu vender o meu produto naquele determinado preço que foi encontrado, eu vou vender quantidade zero. Por exemplo, eu poderia usar esse modelo de regressão linear para fazer esse tipo de estimativa. Dúvidas, pessoal? Estão aí? Sobreviveram à minha fala? Foi um massacre ou não?